Abra comigo, em nome de Jesus. Vamos terminar a série Família, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Ti, Deus. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler até o verso 5. Acompanhe comigo em nome de Jesus. Diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Verso 3: portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo que lhe ocorra bem, e vocês muitos se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e com toda a sua força. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Queria iniciar com vocês, irmãos. Nós estamos finalizando a série Família, em nome de Jesus. E esse é o texto ao qual o Senhor colocou no meu coração, que é sobre os mandamentos do Senhor, ao qual o Senhor ordenou ao povo de Israel. Todos aqui, eu acho que creio que todos, conhecem. O Senhor fez uma promessa ao povo de Israel quando estavam cativos no Egito, e o Senhor fez uma promessa ao qual os levariam para uma cidade, para uma terra onde mana leite e mel. E chegou o grande dia da promessa que Deus fez a esse povo. Chegou o grande dia onde Deus iria cumprir aquilo que saiu da sua boca. Como foi dito aqui hoje na abertura do culto, nos louvores, vai chegar um dia que vai chegar a promessa ao qual Deus nos prometeu nas nossas vidas. Vai chegar na minha e na tua vida, na nossa história, a promessa que o Senhor nos fez. Só que para a promessa que o Senhor nos fez, para que ela se cumpra na nossa vida, Deus deixou alguns estatutos, Deus deixou alguns ordenamentos, alguns estatutos para aquele povo. E como nós vimos, como nós lemos, Deus enfatizou bastante. Ele disse assim: escute, ó Israel. Ou seja, Deus, ele chamou a atenção do povo para escutar o que ele estava dizendo para aquele povo, porque o povo agora iria entrar numa cidade, ao qual Deus estava lhe dando como herança, como promessa. Só que Deus sabia que a cidade ao qual Deus estava enviando o povo, estava introduzindo o povo naquele lugar,
Era uma cidade de outros deuses, de outras culturas pagãs. Era uma cidade de outros ensinamentos, ao qual o povo tinha conhecimento naquela época, que convivia naquela cidade, naquela terra. E Deus, sabendo disso, Deus tendo o seu povo escolhido, Deus tendo para o seu povo a sua própria doutrina, seus próprios estatutos, Deus então ele alerta o povo, ele olha, eu vou introduzir vocês numa cidade, mas preste atenção no que eu vou dizer a vocês. E ele diz assim para nós, dá uma recapitulada assim para que você possa entender o que Deus tem. Ele diz: esses são os mandamentos, os estatutos, os juízos. Eu ordeno que fossem ensinados a vocês para que vocês o cumprissem. Ou seja, quando Deus ensina a nós algum mandamento, Deus quer que esse ordenamento seja cumprido. Não basta nós somente aprendermos. Nós devemos, aquilo que nós aprendemos, nós devemos exercer o que nós aprendemos. É assim na nossa profissão, é assim na nossa vida. Tudo que nós adquirimos como conhecimento, tudo que nós aprendemos, é para nós viéssemos a exercer, cada um dentro da sua profissão. Aquele que estudou TI, aquele que estudou medicina, engenharia, ele aprendeu algo para que ele viesse a praticar. E da mesma forma foi assim com Deus. Ele disse assim: olha, eu quero que vocês, eu vou ensinar vocês, mas eu quero que vocês cumpram o que eu vou lhe ensinar. Ele diz: durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor. Eu disse assim: olha, o que eu vou ensinar a vocês não vai ficar somente para vocês, vai ser para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. É um mandamento que eu vou vos ensinar, para que vocês não se percam. É um estatuto que eu vou escrever, para que vocês sigam a risca. Por isso ele diz assim: portanto, Israel, escute, tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que todos lhe corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor Deus de seus pais lhe prometeu. Olha o que ele disse então interessante: para que tudo lhe corra bem. Ou seja, Deus está dizendo assim: olha, se vocês cumprirem os meus mandamentos, os meus estatutos, o que eu vou ensinar a vocês, vai ocorrer tudo bem. Porque vocês vão seguir uma cartilha ao qual nunca falhou. E essa cartilha, esses estatutos, os meus mandamentos, vai ser passado para vocês, para os filhos de vocês e para os seus netos. Vai ser passado de geração para geração. Então, quando nós introduzimos, quando nós falamos sobre família, que é o tema, esse é o mandamento que Deus deixou para o povo. Um mandamento que não ficava restrito aos pais somente. Era um mandamento ao qual os pais receberam por herança, foi ensinado, e a obrigação dos pais era passar os seus ensinamentos aos seus filhos, e os seus filhos passar aos seus netos. O que Deus está ensinando para mim e para você essa noite, como família de Cristo, como a nossa família secular, no mundo que ao qual nós vivemos, Deus está dizendo: olha, o ensinamento que eu vos dou a vocês não vai ficar paralisado em vocês, vocês vão ter que ensinar os seus. Porque vai chegar um momento na minha vida e na sua vida que nós não estaremos mais, talvez, nesse mundo.
Talvez em algum momento nas nossas vidas, Deus vai nos recolher. Mas Deus deixou um estatuto que é eterno. Aleluia. Para mim e para você essa noite. Glória a Deus. E o estatuto ao qual Deus deixou para mim e para você, ele não pode parar em nós. Ele tem que ser repassado para nossas gerações, para as próximas gerações. Para que o nome de Jesus venha a ser perpetuado de geração em geração. E eu queria tratar um pouco sobre isso, sobre ensinamento. Porque o ensinamento onde Deus nos ensina, que o ensinamento ele liberta, transforma. O ensinamento ele é libertador. Ele é transformador em todos os aspectos. Tudo que você aprende, que você não tinha conhecimento, você percebe-se que é algo libertador, que é algo que te engrandece. E muitas das vezes, eu não sei se já aconteceu isso com você, quando você tem um conhecimento ao qual o seu irmão, ele não tem esse conhecimento, e muitas das vezes ele precisa de, dentro da sua área, talvez conjugal, financeira, dentro da sua área profissional, ele precisa de uma solução para alguma das suas áreas, mas ele não tem o conhecimento. E quando ele se depara com o seu problema, ele apresenta o problema a você, e você tem esse conhecimento, e quando você o transfere a ele, é como se algo abrisse sobre a sua vida. Eu não sei se já aconteceu uma experiência dessa com você, mas é libertador para quem ouve. É libertador quando você traz uma solução para um problema ao qual aquele que tinha aquele problema não tinha solução. Aleluia. Da mesma forma é isso que Deus faz comigo e com você. Quando nós não temos conhecimento, andamos na ignorância, Deus traz luz àquilo que está em trevas. Deus traz luz para aquilo que está meio embaraçado, que está turvo, sobre os meus olhares, sobre os nossos olhares, que até então não foram despertados nem abertos. Deus então ele traz luz, nos liberta daquele vulto, nos liberta daquela escuridão, nos mostrando que realmente aquilo importa para mim e para você. E quando isso acontece na minha, nas suas vidas, isso nos liberta, isso nos transforma, isso nos muda como pessoa, isso nos muda como marido, isso nos muda como ser humano. É através dessas coisas que o nosso caráter ele é moldado, ele é mudado. É através dessas coisas que nós somos destacados em alguns ambientes, em alguns lugares. Porque a palavra do Senhor ela veio nos libertar, ela veio nos confrontar e ela veio nos ensinar. Aleluia. Então o que eu quero dizer para você essa noite é um grande mandamento que Deus nos deixou, para a terra a qual nós iremos possuir, para aquilo que Deus nos prometeu para cada um de nós. Cada um de nós temos uma terra prometida. Cada um de nós, Deus prometeu uma terra para mim e para você, que em algum momento da minha vida e da sua vida, essa terra prometida ela vai chegar. Isso eu tenho certeza, porque Deus não é filho do homem para que minta. E tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas eu também compreendo e eu também entendo que há um tempo determinado para todas as coisas, para que Deus possa me ensinar. Aleluia. Para aquilo que eu preciso aprender, há um tempo. Quando você quer aprender uma nova profissão, tem X anos para você aprender aquela profissão. Ou seja, há um determinado tempo de aprendizado para que você adquira conhecimento suficiente para exercer aquela profissão. Por isso que há um tempo para mim, para você, um tempo para nossas coisas, mas nós queremos muitas das vezes antecipar esse tempo. Nós queremos correr adiante do tempo. Queremos adiantar o tempo e muitas das vezes não é bom que nós iremos adiantar. Não é bom que nós devemos pular algumas etapas.
É necessário que nós venhamos passar por esse processo, esse processo de ensinamento. Porque esse processo de ensinamento, quando chegar no final, vai realmente nos confortar e nós vamos realmente perceber, realmente foi necessário. Verdade. Por mais que durante o tempo eu queria acelerar, mas quando eu chego no fim do processo, eu digo assim, foi necessário ter passado pelo processo. Nós mesmos iremos reconhecer que foi necessário. Eita, Jesus. O aprendizado, foi necessário sofrer, foi necessário chorar, foi necessário passar por algumas coisas, algumas dificuldades, para que você possa entender que foi tudo o tratamento de Deus. Meu Deus. Para que você possa entender que em todos os momentos do tratamento de Deus, Ele esteve nos sustentando, Ele esteve nos ajudando, Ele esteve nos apoiando. Ele esteve nos dizendo, olha, permanece. Não para agora. Aleluia. Fica firme. Glória a Deus. Você que está duro. Você Deus, queria, cadê como o você também queria. Mas não é assim. É, E Deus. nós devemos respeitar esse tempo. Porque o que me conforta, irmão, é que Deus nos conhece. Aleluia. Verdade. Isso é o que mais nos conforta, porque se Ele nos conhece, Ele sabe qual é o tempo. Então eu quero dizer para você essa noite, Deus sabe qual é o tempo na minha e na sua vida. Uma coisa que eu digo para você, não se desespere, porque o tempo de Deus vai chegar nas nossas vidas. E como eu disse para você, esse tempo, esse grande mandamento ao qual Deus nos deixa, Ele nos ensina através de Paulo. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14, diz assim: agora estou pronto para visitá-lo pela terceira vez, e não lhe serei um peso, porque o que desejo não são seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Paulo aqui está ensinando pais provedores, pais como provedores, não somente provedores materiais, mas aqui provedores espirituais. Porque Paulo diz assim, irmãos, no início do texto, ele diz assim: eu estou pronto para vir visitá-los pela terceira vez. Eu estou pronto para visitá-lo pela terceira vez. Não é que ele estava vindo visitar a terceira vez, não. Ele estava pronto pela terceira vez de visitá-los. Mas ele ainda não tinha ido. E aí ele diz assim: e não lhe serei um peso, porque o que desejo não são seus bens. Existia uma resistência nos textos mais anteriores, uma resistência na igreja de Corinto. Tinha muitos profetas, muitos pregadores naquela época. Paulo defende o seu apostolado, e ele fala assim: olha, eu não quero ser um peso para vocês. Aliás, ele diz assim: aliás, os filhos não devem juntar riqueza para os pais, mas os pais para o filho. Ele estava dizendo: olha, eu sou os vossos pais espirituais. Pai era pai espiritual da igreja de Corinto, ele tinha fundado aquela igreja. Ele estava dizendo assim: olha, eu sou os vossos pais espirituais, eu não quero as vossas riquezas dos templos, das igrejas. Pelo contrário, eu quero vocês. Aí ele diz assim: não é necessário que os filhos juntem riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Ou seja, eu não preciso das vossas riquezas materiais, mas eu, como pai, quero lhe entregar as riquezas espirituais, porque eu cuido.
Era isso que Paulo estava dizendo à igreja de Corinto. Era isso que Paulo estava dizendo aos seus filhos na fé. O que eu quero dizer para você essa noite, com essa palavra, com esse texto, é que nós devemos deixar para os nossos filhos, querido, não somente bens materiais, mas o que Paulo está ensinando para mim e para você é que nós devemos deixar bens espirituais para eles, como o pai, aquele que cuida. Como nós vemos aqui em Deuteronômio capítulo 6, do grande mandamento de um pai passar para o filho passar para os seus filhos, né? É isso que Paulo está dizendo para vocês. Antes de eu querer os vossos bens, eu quero vos entregar algo espiritual, algo que é eterno para vocês. Antes disso, eu quero vocês mesmos, não quero os seus bens, porque não é certo que os filhos amontoem, juntem riqueza para os pais, não, mas os pais para os filhos. Ou seja, é necessário que os pais ensinem seus filhos com as riquezas espirituais, não somente materiais. É necessário, mas o mais importante é espiritual. É você passar a sua geração, a geração do Deus, dos filhos que Deus te deu. É você deixar um legado para eles, dizendo: olha, o seu pai cultua um Deus que é eterno. Glória a Deus. E você não pode sair desse enredo, desse estatuto, desses caminhos, não tem outro caminho. É isso que Paulo está ensinando e quer deixar para os dias de hoje, para mim e para você. É o que nós vamos deixar para a nossa geração, é o que nós vamos deixar para os nossos filhos, é o que nossos filhos vão deixar para os filhos deles. E eles só vão deixar algo para os seus filhos, para os nossos netos, aquilo que nós nos ensinamos, aquilo que nós deixamos curtido nele, aquilo que nós deixamos impregnado neles. E toda vez que ele olhar para mim e para você, ele tem que ver algo de Cristo nas nossas vidas. Ele tem que ter alguma referência em mim e você que remeta a ele, a Jesus Cristo. Aleluia. Por mais pecador, por mais errôneo que nós sejamos, eu e você, algo nós temos que deixar para ele, e ele vai dizer: meu papai pode ter sido isso, aquilo, mas algo tinha nele que me remetia a Jesus. Tinha algo nele que me levava a Cristo. Tinha algo que ele deixou para a minha vida, ele deixou para o meu viver, que era algo que ele jamais abandonava, que era o Senhor. Isso tem que ficar dentro, tem que ficar marcado na nossa geração. Isso tem que ficar marcado, porque é isso que vai carregar para os filhos dele. É isso que vai levar eles a buscar o Senhor, a vida eterna. E era isso que Paulo estava dizendo: olha, eu deixar uma riqueza, eu não quero ser peso, eu quero vocês. Meu Deus. Eu não quero os seus bens. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 diz assim: olha que ensinamento. Ensina-as com persistência a seus filhos. Deus, aleluia, Jesus. É com persistência. Aleluia. Ele vai falar: não quero, é chato, é careta. Aleluia. É com persistência. Ensine seus filhos com persistência. Converse sobre eles quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Aleluia. Ou seja, quer dizer, em todo momento que você tem oportunidade, fale de Jesus. Deus, aleluia. Quando estiver sentado com o seu filho ao redor, na mesa, no café, no almoço, na janta, fale de Jesus. Glória a Deus. Fale do que ele fez na sua vida, fale do que ele mudou a sua história. Conte uma história, conte um testemunho. Quando você estiver andando com ele pelo caminho, remeta-se a Jesus, fale alguma história de Jesus. Quando você se deitar, estiver próximo a ele, fale alguma coisa que remeta a Jesus Cristo. Ele está dizendo: ensine seus filhos. Lembra do Deuteronômio capítulo 6, é um mandamento que vos dou. Se você fizer isso, tudo correrá bem. É uma promessa, irmãos. Você consegue compreender? Se você fizer isso, tudo vai te correr bem. Glória a Deus, aleluia. Aí ele diz: ensina. Aí ele diz assim, Efésios
capítulo 1, Efésios capítulo 6, do 1 ao 4. Se você estiver na sua casa, irmãos, se você quer saber sobre história, sobre família, como você deve ter uma referência de família, o que Deus ensina sobre família dentro da Bíblia, leia Efésios. Leia o capítulo de Efésios 4, 5, 6. Vai falar todos os mandamentos. O homem deve obedecer a mulher deve obedecer ao homem. O corpo do homem pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao homem. A mulher deve se submeter ao marido, o marido deve amar a sua esposa como vaso mais fraco. Está lá os mandamentos, está lá os ensinamentos. Leia e tente aplicar isso dentro da sua casa, tente aplicar isso na sua vida, no seu cotidiano. Aí diz assim em Efésios capítulo 6, diz assim: filhos, está falando aos filhos agora, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quero viver muito, quero viver bem. Está aqui, ó, primeiro mandamento com promessa. Filho quer viver bem, quer viver muito. Ele diz assim: honra teu pai e tua mãe. Isso é justo. Para quê? Para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes crie-nos segundo as instruções e conselho do Senhor. Aí os filhos dizem, né? Meu pai pega muito no meu pé. Meu pai não deixa fazer nada. Tudo meu pai me recrimina. Aí eu digo para os filhos: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz aos filhos que deseja o bem. Então os filhos que recriminam o pai porque o pai pega muito no pé, o pai pega no pé porque ele tira. Sabe por que o pai pega no meu pé e diz: porque ele nos ama. Se ele não nos amasse, faz o que você quiser. Verdade, Jesus. Consegue entender? Quero ir por aqui, pai. Estou nem aí para você. Mas o pai não, o pai é preocupado. O pai ama. Então o pai ama quando o pai vê que está saindo da direção. O pai puxa. O pai pega aquela cordinha lá e fala assim: opa, vem cá. Não vai por aí, que aí você vai entrar em meio a esses espinhos. O pai começa a corrigir a nossa trajetória. Ele fala: por esse caminho você vai entrar em meios e espinhos. Isso não vai ser bom para você. Por isso que o pai muitas das vezes nos corrige. Por isso que o pai muitas das vezes nos permite já passar pelo deserto. Porque o pai quer nos corrigir, o pai quer nos ensinar. Porque na verdade o pai sempre sabe. Afinal de contas, quem vai estar lá? É o pai. Se o filho ele não for bem, ele não seguir a orientação do pai, ele for rebelde com o pai, e ele tomar suas decisões como o filho pródigo tomou, o que aconteceu? Ele tomou a decisão dele, que não era do pai. Pelo contrário, o pai deve, imagina, a Bíblia não diz, mas eu imagino, não é pecado você imaginar, que o pai deve ter conversado com ele todos os dias à mesa. Não faz isso, filho do pai. Não pega a tua parte da herança. Você vai gastar tudo com seus amigos. Isso não vai te levar a nada. Conversando vários dias com o filho. E o filho insistentemente fala: não, eu preciso, pai. Eu preciso. Até chegar uma hora que o pai não tem como se mudar.
E o filho foi. Mas no final das contas, o que aconteceu quando tudo deu errado? O filho, ele reconheceu que ele errou. O pai já sabia que ia acontecer errado. O pai sabe. Por que o pai sabe? Porque sai da direção de Deus. Tudo que sai da direção de Deus, a Bíblia diz assim: se você estiver na direção, tudo te vai bem. Não fez na minha direção, vai dar mal, vai dar ruim. Mas o pai sabe que se der ruim, ele é pai, ele vai ter que estar lá. Então aconteceu o que? O filho deu ruim, o filho pega e volta, o pai, o que o pai faz? Recebe ele de braço aberto, faz uma festa. Quando Deus começa a nos corrigir, por que Deus começa a nos corrigir? Não vai, não faz. Põe ele você no deserto, por quê? Deus sabe que mesmo você ficarmos teimando, Deus sabe que no final das contas eu vou ter que ainda guardar a vida dele. Então, antes que isso aconteça, Deus vai nos tratando. Aleluia. Deus vai apertando para não deixar nós chegarmos ao limite final. Porque o limite final que o diabo vai nos levar é o fundo do poço. Mas Deus não permite nós irmos direto para o fundo do poço. O inimigo não quer nos levar aos pouquinhos. Ele quer nos levar direto. Aí o que Deus faz? Não, vou ensinar ele. E aí Deus vai apertando o cerco para mim e para você. E as coisas vão ficando difíceis para mim e para você. Mas não é que tão difícil, mas Deus está cuidando de nós. Aleluia. Mas a vontade do diabo era que tudo fosse ruim de uma vez só. Quando Deus deu a liberdade para o diabo sobre a vida de Jó, Deus falou: não toca na vida dele. O que Jó fez? Jó destruiu tudo de uma vez. Já começou matando os filhos, já começou matando destruindo os seus bens, tudo. O diabo não quis brincar. Ele não quis, vamos devagarinho, sabe? Não, vou perder só umas cabecinhas de boa. Vou só matar um filho só. Vou primeiro matar um filho essa semana, na outra semana matou outro filho. O diabo não fez isso. De uma tacada só ele deu todos os filhos de uma tacada só. Depois foi os seus filhos, todos, de uma vez só. Só que Deus faz o que? Não, vou botando a rédea. Por quê? Vou te tratando. Que o diabo ele quer te fulminar. Ele quer te tragar. E aí Deus vai apertando em você. Quando Deus nos aperta, o que a gente faz? Vai nos pés dele. Aí o diabo já não consegue muita coisa. Porque aí a gente abre, parece que abre a mente. Fala, cara, eu preciso voltar. Está apertando. Glória a Deus. E é isso que a Bíblia diz em Provérbios 3,12. O pai corrige o filho que ama. O pai está sempre nos corrigindo. A nós, filhos, em Deus, aos filhos, nossos filhos, está sempre nos corrigindo. Eu queria deixar um texto, nós estamos finalizando, irmão. Queria deixar um texto que é um conselho aos maridos. Está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 6, diz assim: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto, igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, aleluia, como vaso mais fraco, glória a Deus, como sendo vós os seus co-herdeiros na graça da vida. Co-herdeiro, participe, vai participar da herança. Por isso que você é co-herdeiro da graça. Olha o que ele diz: para que não sejam impedidas as vossas orações. Ah, pastor, Deus está ouvindo minha oração. Se você tiver esse mandamento aqui, ó, se você não tiver honrando a sua mulher como vaso mais fraco, as suas orações é trancada, não sobe. Aleluia.
coabitar com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós, ou seja, nós, homens, nós somos cordeiros dela, na graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, muitas das vezes as nossas orações elas são impedidas por falta de entendimento nosso, por não darmos honra à mulher por ser um vaso mais fraco. E muitas das vezes o mundo espiritual ele fica trancado, ele fica fechado. Não é porque Deus não quer nos ouvir. Nós estamos desobedecendo algum mandamento. Por isso, são impedidas nas nossas orações. Elas são impedidas de chegar até Deus. Ou são impedidas de Deus responder às nossas orações. Queria deixar mais um versículo que está em Tito, capítulo 6, capítulo 1, versículo 6. Aos que desejam o episcopado, o ministério da palavra, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. O mandamento Tito deixa para nós: se deseja o ministério da palavra, é preciso que você seja irrepreensível. É preciso que você seja marido de uma só mulher, tenha seus filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Esse é um dos requisitos para aqueles que querem, para aqueles que têm o chamado de pregar a palavra do Senhor, para aqueles que querem ter a sua família debaixo do altar do Senhor. Como nós sempre batemos aqui na tecla, que a família é a base da igreja. A família não estando bem, dificilmente a igreja vai estar bem. Que sua família é perfeita? Não, temos problemas também. A Bíblia não diz que nós não teríamos problema. A Bíblia diz que nós teríamos problema. Mas como você lida com seus problemas familiares? Como você corrige as adversidades dentro da sua casa? É a maneira como você corrige, como você trata, como você lida com a situação. Essa é a maneira que Deus vai olhar para mim e para você. Não é a maneira que está acontecendo, é a maneira que você vai lidar com o que está acontecendo. Por isso que Deus nos ensina, como eu disse para vocês, por isso que Deus nos dá um manual, Deus nos dá um mandamento, Deus nos dá um estatuto para que nós venhamos a seguir. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém diga assim: eu não sabia. Deus, não, você sabe, porque eu estou te dando um manual. Te dando um manual para que você não erre. Eu te dando um manual para que você diga assim: olha, eu sou ignorante, eu não sabia que o Senhor tinha isso para mim, para minha casa, para minha família. Não. Deus é Pai, irmãos, Ele quer nos ensinar todo o tempo. Ele tem prazer em nos ensinar. E nós, como filhos, devemos ter prazer em querer conhecer. Em querer conhecer, não somente conhecer, mas nós devemos praticar. Nós devemos que exercer aquilo que não foi nos ensinado. Por isso que muitas das vezes, quando nós deixamos de praticar a palavra do Senhor, e muitas das vezes nós não percebemos, às vezes agimos por impulsão, ou agimos por nosso próprio entendimento, intelecto, sabedoria humana, que a Bíblia diz, com a nossa altivez. Muitas das vezes algumas áreas das nossas vidas, ela não prospera, ela não anda, ela não muda, porque nós não estamos aplicando o que Deus está nos ensinando. E por nós não aplicarmos o que Deus nos ensina, a gente perece em algumas áreas. Você pode perceber que tem algumas das nossas áreas que nós falamos assim: nossa, como essa área eu vou bem, como essa área minha família vai bem, mas tem algumas outras áreas que
é difícil. Parece que não vai. Parece que nada acontece. Mas não é que nada acontece, porque muitas das vezes, ou porque nós não temos o conhecimento para lidar com aquela área, ou porque nós não buscamos o conhecimento dentro das Escrituras Sagradas para lidar com aquela área, com aquela situação que está nos ocorrendo. E por causa disso nós tentamos conquistar, tentamos lutar com as nossas forças, com o nosso entendimento, com o nosso intelecto, com aquilo que nós aprendemos no modo secular. Não aprendemos de Deus, aprendemos do mundo. E às vezes nós queremos aplicar aquilo que está no mundo para uma situação que somente Deus pode mudar. E Deus está dizendo assim: olha, não é com essas armas que você vai vencer essa situação. As armas que muitas das vezes nós queremos vencer algumas situações das nossas vidas não são com as armas do mundo, mas com as armas espirituais de Cristo. E essas armas espirituais é tão interessante que o mundo não pode nos ensinar. Ela é tão interessante que o mundo ele não tem respostas para ela. Por quê? Porque o mundo ele se abstém da palavra. O mundo ele mantém distância da palavra. E muitas respostas para nossas perguntas estão na palavra. Mas porque nós não meditamos nela de dia e de noite, nós não obtemos resposta. E queremos buscar lá fora, que é mais fácil. Mas lá fora não tem resposta para nós. A nossa resposta está nas Escrituras Sagradas. Por isso que ele diz: Josué, medita nessa Escritura dia e noite, não te aparta dela. Que a prosperidade está na palavra. Que a mansidão de espírito está na palavra. Que a sabedoria está na palavra. Só que muitas das vezes, meus irmãos, nós erramos. É difícil buscar a palavra. É cansativo. Parece que você lê e a resposta não vem. Meu Deus. Parece que você lê, você ora, fala assim: não responde agora. Não vem. É Jesus. E às vezes a gente conversando com um amigo secular, com um amigo do mundo, parece que a resposta é muito simples, né? Faz isso. Faz aquilo. Aí Deus fala para você: a resposta não está no mundo. Aleluia. A resposta está na minha presença. Glória a Deus, aleluia. A resposta está no Santo dos Santos. Aleluia, Deus. A resposta está num lugar onde ninguém tem acesso, a não ser você. Sabe por quê? Porque o véu ele se rasgou, porque agora não tem mais intermediário. Agora é você que precisa ir ao Santo dos Santos. Aí muitas das vezes que acontece comigo e com você, que nós não queremos entrar no Santo dos Santos. Porque para que nós venhamos entrar no Santo dos Santos, nós precisamos renunciar. Essa é a palavra. Para entrar no Santo dos Santos, nós precisamos dizer para Ele tudo o que está acontecendo conosco. Nós temos que dizer para Ele quão falho nós somos. Nós temos que dizer para Ele quão pecadores nós somos. Nós temos que dizer para Ele: Senhor, eu realmente não mereço que o Senhor me dê isso, porque eu estou agindo assim, assim, assim. E muitas das vezes isso é humilhante para nós, porque nós não queremos confessar o nosso pecado. Mas é tão engraçado porque Deus nos sonda. É tão engraçado porque Deus já nos conhece. Só que o mais interessante é que Deus não nos aponta. Aleluia. Nós temos vergonha de chegar até Ele e dizer assim: Senhor, eu quero isso, mas eu sei porque o Senhor está me dando por causa disso. Perceba-se que quando ele tinha
o sacerdote era muito cômodo para o povo. Porque o sacerdote, ele tinha que manter a sua vida no altar de Deus. Porque se ele entrasse no santo do santo em pecado, ele morreria, não era o povo. Quem morreria era ele. Porque ele iria receber a resposta de Deus para passar para o povo. Então a sua vida tinha que estar no altar do Senhor. Não sei se vocês estão entendendo. A vida do sacerdote tinha que estar no altar de Deus para receber resposta para os anseios do povo. Aleluia. O povo queria chuva, o povo queria o seu trigo, o povo queria que Deus trouxesse respostas. Só que o povo não tinha acesso. O povo era pecador. Quem que Deus falou? Não, você é impossível chegar na presença. Tem que ser um sacerdote. Tem que ser pessoas devotas, pessoas que realmente entregaram suas vidas a Deus. Então Deus, naquela época, permitia que o sacerdote entrava. Mas quando Jesus veio, Jesus disse: não, peraí, está muito cômodo para vocês. Ou seja, todo o jugo está em cima do sacerdote. O sacerdote tem que estar no altar, recebe uma palavra minha, transmite a vocês, beleza, ok. Recebe a bênção e depois volta a praticar o pecado. Por isso que Israel era assim, ó. Só desce. Uma hora estava em cima do Deus, uma hora estava lá embaixo. Uma hora estava em cima, uma hora estava lá embaixo. Por quê? Dependia do sacerdote, dependia do profeta. Mas Jesus falou assim: não, peraí, vamos mudar um pouco. Agora você tem um livro acesso. Você quer alguma coisa? Vai direto com Deus. Entra lá. Vamos ver se você tem a cara de pau de entrar lá e se despir, mostrar as tuas mazelas a Ele e dizer assim: ah, Senhor, eu nem posso te pedir. O Senhor me perdoa por isso. Ao ponto de você falar assim: Senhor, tanto perdão que eu te peço, eu não posso mais te pedir alguma coisa. É tanta falha na minha vida que eu tenho. Eu nem quero mais te pedir, eu quero que o Senhor me ajude a me libertar de todas essas coisas. Aleluia. Porque a questão agora, irmão, não é mais você estar na presença dele, é como você vai entrar na presença dele. Aleluia. Eu faço uma pergunta para vocês e não precisa me responder. Imagina nesse culto, figura de Jesus Cristo, pessoalmente. Ela estivesse aqui, só que você não sabia disso. Nós estávamos na nossa casa. Antes de vir ao culto. Imagine você, antes de vir ao culto. O seu pensamento para vir ao culto. Aí você não sabe que Jesus estava ali te esperando. Como que você estava imaginando vir ao culto? Cada um tem diversos pensamentos. Eu tenho o meu. Eu sei o que eu estava falando com Deus antes de vir para o culto. Eu sei como eu estava. A vontade, qual que era a minha vontade de estar aqui ou não. Aí nós imaginamos lá na nossa casa, tempos antes de nós estarmos aqui. Agora imagina você, um pensamento que você tinha antes, e quando você chega aqui, você dá de conta com Jesus. Como é que você se sentiria quando Jesus fala assim: vem aqui e fala o que você precisa? Como é que nós nos sentiríamos? Não precisa me responder, responda para você mesmo. Será que você tinha como pedir alguma coisa para Ele? Ou se você cairia nos pés dele e falasse assim: Senhor, me perdoa. Senhor, eu não sou digno nem de estar aqui diante de Ti. Eu não sou digno nem de estar na Tua presença. Muito mais te ver, te sentir. Imagina, irmão. Imagina. Só você imaginar o dia do culto. Faça essa reflexão. Estou na minha casa no dia do culto, 2 horas mais do culto. Senhor, eu queria estar aqui, eu queria estar lá, eu queria estar aqui. E Deus está aqui. Eu queria que você estivesse lá. Aí nós viéssemos, imagina Jesus na sinagoga.
naqueles tempos, estava lá. Você chegava e encontrava com ele, estava na presença dele, de frente com ele. Você via ele carne e osso. Aí eu fico me imaginando quão miseráveis nós somos. Quão miseráveis nós somos como filhos de Deus. Porque o meu pensamento antes de estar no culto era: eu não queria estar aqui. Ah, Senhor, é verdade. 6 horas da tarde para o culto. Está chovendo, eu fico em casa. Essa era a minha vontade carnal. Ah, Senhor, mas eu preciso ir. Você precisa ir por quê? Porque você é pastor, porque você quer me ver, porque você quer me sentir, Jesus. porque você quer ter encontro comigo. Não, Senhor, eu preciso ir porque eu sou pastor da igreja. E as pessoas precisam ouvir a tua palavra. Jesus. Você acha que o sentimento de Deus é o mesmo, irmão? Do que eu falar para ele: Senhor, eu anseio estar diante de ti. Eu anseio. Mas por quê? Deus conhece o interior. Mas mesmo assim, Deus não nos aponta. Mesmo assim, a Bíblia diz que a misericórdia se renova todos os dias. Aleluia. E mesmo assim, Deus nos perdoa e nos usa Deus. pela misericórdia. Dessa forma. E Deus fala assim: eu sei que você é miserável, que você é pecador, mas você está lutando para estar na minha presença. Aleluia. É isso que eu quero dizer para você essa noite, meu irmão. A família de Cristo é uma luta constante para você manter ela de pé no altar. A família de Cristo, a sua família, a sua casa, os seus filhos, daqui a alguns anos, a sua geração, é uma luta para que você esteja diante com a sua família no altar do Senhor. Ela não é mar de rosas, não, tem espinhos para tirar as rosas. Deus. Aleluia. O caule é cheio de espinhos. Deus. Só que nós somos egoístas. Nós queremos muito dele, entregamos pouco. E é isso que muitas das vezes eu peço muito perdão a Deus, é isso. Queremos muito dele, entregamos muito pouco. E Deus fez eu fazer essa reflexão, porque ele falou assim: se eu estou presente, eu estou em espírito, mas eu tivesse de carne, Deus, como seria a nossa reação? Jesus. Você chegava aqui, mais um dia, quando você entrasse, você encontrava aqui no altar. Bem-vindo, filho. Estou te esperando. Jesus. Você olha para ele, como nós iríamos olhar para ele? Você estava me esperando, eu estava te esperando. Senão eu nem queria estar aqui. Meu Deus. E o Senhor estava aqui me esperando. É assim que muitas das vezes Deus está nos esperando. Verdade, Deus. Estou te esperando. Estou te esperando no quarto de oração. Estou te esperando você falar comigo. Estou te esperando você falar suas mazelas. Estou te esperando você confessar o seu pecado. Estou te esperando você abrir toda a sua história para mim. Estou te esperando. É isso que Deus tem para nós essa noite. A nossa família nos espera com mandamento. Os nossos filhos estão nos esperando com mandamento. Vai chegar na sua fase adulta, você vai casar, você vai ter filho. Você tem que deixar legado para ele. Do Deus que você serve. O Deus que meus filhos que minha mãe me ensinou é chato. Não tinha vontade de estar lá. Chato. Você vai dizer assim: não, ansiava. Era 2 dias só na semana. Mas eu ansiava os 2 dias estar lá. Eu ansiava estar 2 horinhas lá. Aleluia. Eu ansiava estar 2 horinhas com ele. Glória a Deus. Aleluia. 2 horinhas ouvindo ele. Verdade, Deus. Eu ansiava. Só quem sabe o que é isso, irmão? Quem passou no leito.
passou por algum problema de enfermidade, de vida, vai saber o que eu estou dizendo. Nós encerramos minutos, tá bom? A gente estava falando sobre isso ontem, sobre pessoas que têm dons para pregar em presídios, pessoas que têm facilidade, têm designado por Deus para pregar para morador de rua. Não que nós não sejamos, mas tem pessoas que Deus direciona especificamente. Tem pessoas que Deus, tem pastores que Deus usa para pastorear mesmo, para cuidar, para orientar. Mas tem pessoas que Deus usa na rua para orientar outras pessoas. É chamado, irmão. Às vezes, o seu chamado é dentro da igreja, orientando pessoas. Às vezes, colocar você na rua, mata o seu ministério. Não é mau o seu lugar. Mata. Ou às vezes, o seu chamado não é ali dentro. Às vezes, você quer estar no. Às vezes, querem te colocar no altar, no seu lugar na rua. E às vezes, mata o seu ministério aqui. Nós estamos falando isso. E quando você está doente, já passei por duas situações, já estive enfermo e já fui orar para enfermo. Quando você está enfermo, você ouve dentro dos hospitais um crente orando. É como se a oração lá no outro quarto tivesse te alcançado. Verdade, É como se a oração de lá alcançasse você. A pessoa nem sabe que você está lá, mas você ouve. Aí você fala, tem um homem, uma mulher de Deus. verdade, Jesus. Parece que aquele dia as suas células parece que reanima. Parece que começa a voltar a viver. E tem a outra situação também que você vai levar a palavra, que nós já fomos algumas vezes, né? Até para Luana, né? Fomos no hospital para falar uma vez. Fomos lá orar, subimos no hospital, fomos orar. E na volta do hospital, na época de Covid, nós voltando, um rapaz, no outro quarto, vocês podem orar por mim também? Podemos. Entramos no quarto orando, chorou. Diante do Senhor é você não trabalhar de Deus. As pessoas querendo Ele, ansiando por Ele. Verdade. E muitas das vezes nós desdenhando dele. Então só fica nessa situação, quando a gente quer Ele, quer estar junto a Ele. Só quem já sentiu isso, teve essa experiência com Ele, sabe o que é estar com Ele. Para resolver, para nós encerrarmos essa noite, não deixe de passar os mandamentos ao qual o Senhor te ordena hoje, aos seus filhos e à geração dos seus filhos e seus netos. Transmita essa palavra, transmita esse mandamento, esse estatuto, ao qual o Senhor deixa para mim e para você essa noite. Transmita aos seus filhos bens espirituais. Transmita a ele a importância de estar entregando alguns minutos, algumas horas da sua semana ou do seu dia para você. É necessário, irmãos. Viemos entregar nossos dias, nossas horas, o pouco tempo que nós temos aqui na terra ao Senhor. É necessário. Fique de pé em nome de Jesus. Queria orar por você.